Antes de a gente iniciar o procedimento de inoculação das provas bioquímicas em si, eu vou pedir para a Gabi mostrar para vocês aqui os tubos com caldo que são utilizados. Esse primeiro aqui é o tubo que nós utilizamos na prova bioquímica de glicose. Vocês podem ver que dentro do tubo existe um tubinho de Duran e a função dele, né, nós já vimos em aula, aqui vou dar uma aproximada, né, ali está o tubo de Duran. A função dele é captar os gases derivados da fermentação. O segundo tubo também é um teste de fermentação, porém para um açúcar diferente que é maltose. Então, novamente, a gente vê aqui o tubo de Duran colocado no interior do tubo de cultura. E o terceiro tubo aqui contém um caldo para o teste de urease. Esse aqui não tem tubo de Duran porque não é um teste de fermentação. Ele só detecta a presença de uma enzima, mais nada. Então, esses são os primeiros 3 tubos que nós vamos inocular, né? E para isso, então, a gente vai mostrar para vocês uma placa que tem bactérias aqui em ponto de colônias isoladas, né? O Gabi está apontando aqui, então, o estriamento resultou na produção de colônias isoladas. O que a Gabi vai fazer? Com a alça de platina, ela vai tocar a superfície de uma colônia isolada. E, a partir disso, então, ela faz a inoculação de cada um dos tubos. Então, a flambagem da alça, né? Agora, ela está abrindo a placa, tocando na superfície da colônia. E aqui, gente, ela vai fazer, então, o procedimento de inoculação do caldo com essa alça. Notem que ela só encosta e isso é suficiente, então, para que essas células microbianas se desprendam da alça e entrem no meio de cultura, tá? Então, entre o primeiro tubo e o segundo, né, ela repete a flambagem da alça, né, esfria ela ali no cantinho do meio, vai coletando as células bacterianas. Então, agora o segundo tubo que ela vai inocular é o tubo com meio para o teste de fermentação da maltose. Então, relembrando, né, são 2 açúcares, são 2 tubos com provas de fermentação. E agora, então, ela repete o processo. Então, relembrando, né, isso que ela está fazendo aqui é um processo de inoculação, né? Isso acontece quando ela faz isso, toca a alça e libera essas células microbianas no meio de cultura. Agora, a gente vai partir para o quarto teste bioquímico, que é a prova do citrato. E vocês vão notar o seguinte, ó, ele é um meio de cultivo sólido, porém colocado em um tubo de cultura, né? Isso aqui normalmente a gente não vê muito frequentemente na micro, né? Notem que o meio ele foi inclinado, ele foi vertido com o tubo inclinado, né? Qual a ideia disso? Para que quando a Gabi fizer a inoculação, a superfície inclinada desse meio ofereça uma área de contato maior, uma área superficial maior. Então, para os que têm dificuldade de fazer estria em uma placa de Petri, olha o naipe da dificuldade aqui, né? No meio citrato, a gente faz uma estria dentro do tubo, né? Então, esse processo aqui vocês têm sorte de não estar fazendo no presencial, porque olha só o nível da engenhosidade que precisa ter, né? Então, essa estria aqui
completa o processo de inoculação do meio citrato. E a última inoculação que é feita hoje se refere ao teste de amilase. Então, nesse processo, a Gabi vai repetir a coleta, né, dessas células bacterianas ali com a alça. E agora notem que ela tem uma placa de Petri. E nessa placa existe um meio chamado de meio amido. Então, a Gabi fará uma estria simples nesse meio. E as bactérias, caso produzam amilase, ou seja, sejam amilase positivas, elas serão capazes de degradar esse amido, que é a fonte de carbono no meio de cultivo. Tá? Então, o procedimento de inoculação das provas bioquímicas está concluído. Em seguida, a Gabi vai repetir tudo isso para mais 4 bactérias, né? A gente fez a demonstração aqui só com uma, mas nós precisamos ter mais que uma crescendo para aumentar a chance de ter exemplos de um positivo e um negativo. Depois que isso for concluído, todas as placas e tubos serão incubados por 48 horas. Então, daqui a 2 dias, nós avaliamos os resultados e classificamos cada prova bioquímica como positiva ou negativa. Depois de 48 horas, nós vamos mostrar para vocês alguns exemplos aqui dos resultados da prova bioquímica. A Gabi vai iniciar com a glicose. Esse tubo é um dos que a gente guardou como não inoculado, então vocês podem ver a cor laranja. E agora, ao lado dele, a Gabi vai colocar um. Vocês podem ver que a cor dele passou para amarelo. Então, a bactéria que foi inoculada aqui fez a fermentação da glicose produzindo ácido. O ácido baixou o pH do meio e produziu essa alteração de cor. Porém, nós não encontramos gás dentro do tubo de Duran. Então, nesse caso, nós temos uma bactéria positiva para fermentação de glicose, porém sem produção de gás. A segunda prova bioquímica foi a fermentação da maltose. O tubo tinha essa cor aqui antes da inoculação. E nós temos aqui um exemplo de positivo, então. Novamente, o amarelo se deve à diminuição do pH que aconteceu pela bactéria fermentando esse açúcar. E junto com isso, olha que lindo, gente! Vocês podem ver que aqui no tubo de Duran tem bolha de gás. Então, nesse caso, a mudança de coloração indica um resultado positivo para a fermentação do açúcar, juntamente com a produção de gás. E o nosso último teste foi o da... Último não, né? Desculpa, o terceiro foi o da urease. Nesse caso, nós não tivemos nenhuma bactéria com resultado positivo, né? Vocês podem ver que o tubo mantém a mesma cor que ele tinha inicialmente. Caso fosse positivo, ele ia apresentar uma coloração rosa bem forte. Inclusive, na apostila vocês têm uma ilustração do que seria, né, essa reação positiva. Nossa outra prova bioquímica, então, foi o teste do citrato. E a Gabi vai mostrar, então, aqui a diferença também, né? O tubo verde é um exemplo do que a gente tinha antes da inoculação. E agora o azul mostra onde as bactérias cresceram aqui em estrias. E a mudança da coloração aqui, novamente, né, é função de um indicador de pH. Nesse caso, entretanto, o meio muda a cor de verde para azul
porque o pH aumenta. Então existe uma reação formando hidroxila aqui nesse meio de cultura e pela mudança de coloração, então a gente detecta uma reação positiva. Agora para a prova de catalase, a Gabi vai então transferir bactéria da placa de Petri para a lâmina, né? A reação entre a água oxigenada e a bactéria não é avaliada na placa de Petri, isso é feito em uma lâmina. Ela está carregando aqui a alça intencionalmente com bastante bactéria, para que vocês vejam a reação bem nitidamente. Olha que bacana, a Gabi está tentando puxar as bactérias, ó. Estão vendo como elas grudam? Isso aqui é biofilme bacteriano, olha só. Se vocês pudessem sentir o cheiro que a gente está sentindo aqui no laboratório, gente. Então agora a gente vai posicionar a lâmina um pouquinho mais para cá, para vocês poderem ver a reação bem nitidamente. E a Gabi daqui a pouquinho agora vai pingar as gotinhas de água oxigenada aqui e vocês podem ver, então pode colocar mais, tá? A reação acontecendo, né? Então uma bactéria catalase positiva reage dessa maneira quando o peróxido de hidrogênio é aplicado. Isso é indicativo de que a bactéria produz a enzima catalase, que quebra o H2O2, gerando oxigênio e água. Então a geração de oxigênio vocês veem bem claramente através da formação dessas bolhas. A última prova bioquímica então é o teste da amilase. Nós temos na placa de Petri as colônias crescendo em estrias simples. E a ideia é a seguinte: se essas bactérias produziram amilase, elas degradaram o amido do meio de cultivo como fonte de carbono. Então, a partir do momento que for aplicado Lugol, que é o que a Gabi vai fazer agora, se ocorreu degradação desse amido, a gente vai ter uma coloração mais clara ao redor das bactérias. Caso elas não tenham sido capazes de degradar o amido, a gente vai ter uma coloração um pouquinho mais escura. Então agora a Gabi vai cobrir a superfície dessa placa aqui com o Lugol e a gente vai aguardar alguns minutos e em seguida mostramos o resultado. E aqui vocês podem observar então a reação do teste de amilase. À direita nós temos um exemplo de bactéria amilase negativa. Vocês podem ver que o amarelo em si são as bactérias crescendo e ao redor delas o meio adquiriu essa cor escura. Foi reação do amido com o Lugol. Então o amido ainda está presente, não foi degradado pela amilase. À esquerda nós temos um exemplo de bactéria que é a amilase positiva. Notem que ao redor da estria bacteriana, né, o meio é transparente, então não houve reação de amido com Lugol, porque o amido foi degradado pela amilase. Aqui embaixo a gente vê uma zona escura, né, que é um restinho de amido do meio, mas notem então que são regiões onde as enzimas bacterianas não alcançaram, né? Então, para vocês terem uma ideia melhor, a colônia bacteriana nessa zona de estria secreta enzima no meio e ela alcança essa distância onde a região clara aparece. Então, à direita, bactéria do tipo amilase negativa, à esquerda, bactéria do tipo amilase positiva.